Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai começar nosso terceiro módulo, né, da disciplina Desafio do Futuro, que a gente vai falar de alguns temas e como eles se relacionam com o futuro da nossa profissão, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre meio ambiente saudável, os desafios que o futuro ele traz, né, pra gente que trabalha com direito. E basicamente o objetivo dessa aula é que vocês conheçam dois princípios, tá, que eles balizam as nossas ações quando a gente fala de futuro e meio ambiente, que é o princípio da precaução e o princípio da prevenção, tá? Para isso, eu vou trazer aqui um relatório da ONU que fala sobre mudanças climáticas, tá? Esse vai ser o nosso primeiro momento. E aí, no segundo momento, a gente vai entender de onde que vêm esses princípios, tá certo? E aí, pessoal, no final da aula eu vou pedir que vocês se dirijam lá no portal acadêmico, porque lá tem uma atividade, um PDF de uma atividade que eu passei para vocês, tá? Para vocês entregarem dia 27, então daqui a 2 semanas, não é para ninguém reclamar, porque dá bastante tempo de fazer. Não é uma atividade complexa, é para os grupos fazerem, tá? Então ainda vai ser em grupo, olha só que legal, tá certo? E essa atividade vai falar um pouco, né? Ela vai servir de fixação e de reflexão para a nossa aula de hoje, tá? São 4 questões que vocês vão ter que responder com base numa matéria, né? Aplicando também o que a gente conversou hoje aqui, tá? Então, basicamente, o objetivo da aula é esse. A gente vai conhecer esses princípios, a história deles, como é que a gente trabalha pensando em meio ambiente e futuro, tá certo? A gente vai conhecer alguns conceitos como sociedade de risco, que é um conceito que eu acho que alguns aqui já devem conhecer, tá? E para que a gente precisa pensar em meio ambiente, e o futuro e qual é o papel do direito nisso tudo, tá bom? Bem, então a gente já começa falando, tá? Sobre as mudanças climáticas que vão acontecer no mundo, tá? Basicamente, como vocês vão ver na atividade que eu passei para vocês, o texto, tá? É uma reportagem do G1, mas tem assim, a reportagem do G1 é sobre a, o relatório, tá? Da ONU sobre mudanças climáticas, tá, pessoal? Então, nesse relatório da ONU, tá? Muito resumidamente, eles estão avaliando como é que a gente vai estar em termos ambientais até 2050, tá bom? Por que que eu trouxe, na verdade, um relatório científico, uma revisão científica, para a gente discutir o futuro? Bem, já que nós estamos em tempos de coronavírus, a gente vai ter que falar dele aqui de qualquer forma, tá, gente? Não sei quantos de vocês seguem um cara chamado Átila Iamarino. Ele é um divulgador científico brasileiro, ele é cientista, ele é biólogo, se eu não me engano, ele tem doutorado por uma universidade americana. E se eu não me engano, ele se formou ou se pós-graduou pela USP também, tá? O Átila, ele tá fazendo vídeos muito bons sobre essa questão, né, do vírus. E ele chamou atenção para uma coisa. Há 5 anos atrás, os cientistas eles já sabiam o que estaria acontecendo agora, né? Parece bruxaria, mas não é. Eles conseguiram identificar a possibilidade de um parvovírus, né? Que é o caso do coronavírus, porque ele veio de um animal, né? Afetar a nossa vida e ser um vírus letal, tá? E muitos cientistas da comunidade científica alertaram governos, inclusive tem um vídeo muito bacana do Barack Obama falando sobre a possibilidade de se ter mais investimentos em saúde nos Estados Unidos para tratar uma possível pandemia. Muitos desses cientistas eles alertaram os governantes e os governantes não se importaram com isso, não fizeram nada, tá? E assim, a gente teve 5 anos, desde essa previsão científica até hoje, para se preparar e a gente não se preparou, né? Então, a primeira coisa, se você não acredita na ciência,
passe a acreditar a partir de agora, porque os caras, eles não são bruxos, mas eles preveem o futuro melhor do que qualquer cigana, qualquer tarólogo, qualquer sensitivo. Isso é fato, tá? Outra coisa, a ciência, ela consegue prever com uma margem de erro muito pequena o que vai acontecer. E essas previsões, elas são, gente, muito apuradas, tá? Só que como elas são previsões que às vezes soam alarmistas, a gente prefere ignorar, né? Então, se vocês forem olhar aqui, esse relatório da ONU, tá? Que eu peguei para vocês o resumo para utilizar na atividade, porque é um relatório bem extenso. Eles estão utilizando uma previsão para 2050, tá, gente? Caso a gente não faça absolutamente nada para combater todas as mazelas ambientais que estão acontecendo agora, tá? Então, em 2050 nós seremos 10 bilhões de seres humanos, 2 bilhões a mais do que a gente está tendo agora, né? E a gente vai ter, finalmente, a gente vai chegar num marco de 66% da população urbana vivendo, na verdade, da população vivendo em áreas urbanas até 2050, tá? E a África até 2050, ela vai deixar de ser um continente eminentemente rural para se tornar um continente urbanizado. Que, por um lado, é bom, porque significa que a gente vai ter um aumento, né, de infraestrutura em determinados sentidos, mas, por outro, é muito ruim, porque vai impactar muito o modo de vida das pessoas e vai causar uma pressão absurda sobre os ecossistemas desse continente, tá? Além disso, a gente vai ter diversas mudanças climáticas, tá? Com relação a isso, tá? Nós temos um grande problema com relação à disponibilidade de água potável e o nível dos oceanos nos mares, tá, gente? Então, a tendência é que o nível dos oceanos cada vez mais comece a subir. Ai, meu Deus do céu, professora, não vai mais ver o peso, não sei o quê. Não, calma, gente, não é assim. Não vai subir da noite para o dia, a gente tem como se preparar para esse tipo de coisa, tá? Então, o que a ONU está dizendo é o seguinte: olha, a gente vai ter, a estimativa é que a gente vai ter uma subidinha, tá? Desse nível do mar, então a gente vai precisar proteger as pessoas, o patrimônio histórico, as terras que podem ser atingidas por isso, e tem coisas que a gente pode fazer para evitar essa catástrofe, tá? E lembrando mais uma vez que esse relatório é se nada for feito, se a gente continuar ignorando tudo que está acontecendo e seguindo a vida normalmente, tá? Bem, além disso, a gente também vai experimentar um aumento da poluição do ar, tá? E eles, inclusive, apontam aqui que entre 6 e 7 milhões de mortes prematuras no mundo se dão à piora da poluição, né, do ar no nosso planeta. Isso é muito forte em países como a China, inclusive regiões mais industrializadas como São Paulo, tá? E a gente também tem uma perda financeira muito grande, que ela é estimada em 5 trilhões de todos os anos em função desses problemas ocasionados pelo ar, tá? Bem, a temperatura na Terra, ela está aumentando, né? E 8 dos últimos anos mais quentes da história do nosso planeta, eles foram registrados agora, na nossa última década. Então, assim, basicamente a década passada, só 2 anos é que não foram absurdamente quentes, né? Se vocês pararem para pensar que em Altamira parece que todo ano o verão é cada vez pior, né? Pois é. Então, a questão toda é, se a nossa emissão de gases que influenciam o efeito estufa, que é aquele efeito de aumentar a temperatura, continuarem, a gente vai ter um aumento significativo, tá? Da temperatura, e isso vai influenciar a nossa saúde, inclusive, por exemplo, um aumento da incidência de câncer de pele e também de problemas renais, porque as pessoas vão desidratar mais rápido, né? Só que elas não vão adaptar esses hábitos,
né? As pessoas elas têm uma tendência a esquecer de tomar água, tá? Além disso, as espécies do nosso planeta elas estão sofrendo uma eu não gosto da palavra extinção em massa, tá, gente? Porque eu acho isso muito forte, mas uma diminuição vamos dizer assim, dos exemplares de cada espécie. Então, aqui eles apontam, por exemplo, que 42% dos invertebrados terrestres eles estão em risco de extinção. 34% dos invertebrados aquáticos e 25% dos invertebrados marinhos, tá? Que seriam aqueles que moram no mar, tá, gente? Por favor. Então, a gente já vem observando uma diminuição entre 1970 e 2014, tá certo? E a gente também tem um declínio de produção de vegetação natural, tá? Nos ecossistemas da Terra. Bem, para completar esse cenário preocupante, a gente tem os oceanos, tá? Só que a poluição dos oceanos ela está sendo crescente, ela não está sendo controlada, tá? 8 milhões de resíduos plásticos, tá? 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos são despejadas anualmente nos oceanos porque a gente não consegue dar uma destinação adequada para esses resíduos, né? Então, pensa que a cada ano a gente despeja 8 milhões de toneladas, né? E nós estamos em 2020. Daqui a 30 anos, se isso continuar, quantas toneladas de lixo o oceano vai ter? Tá? Então, assim, são plásticos, são elementos que não se degradam na natureza num tempo tão curto, tá certo? Daí essa coisa toda da gente tirar o canudinho de plástico para salvar as tartarugas e utilizar o canudinho de alumínio, tá? Tudo isso, tá, gente, vai afetar a nossa produção de alimentos, a qualidade do ar, a qualidade da água que a gente consome, conflitos de terra e tudo mais. E assim, vocês podem estar pensando, professora, muito obrigada por contribuir com a minha ansiedade. Tá, só pode ficar ansioso quem não pode fazer nada. Mas você pode fazer alguma coisa, certo? Quer dizer, a gente tem 30 anos para amenizar o cenário, né? É diferente, por exemplo, de eu e você que está aí em casa assistindo esse vídeo pensando: ai meu Deus, eu não queria estar tendo aula online porque é muito chato, porque eu não absorvo nada, né? Mas para pensar que o que você pode fazer agora para ajudar é justamente ficar em casa, né? Essa é a melhor forma de ajudar as pessoas que estão na linha de frente lutando contra esse vírus. E graças a Deus, gente, pelos dados mais recentes, a nossa curva de crescimento da doença, ela tá bem lenta, tá? Então, assim, não tá sendo 100 metros rasos, está sendo uma maratona bem lenta e a gente tá, assim, com poucas mortes ainda, se a gente comparar com Itália, Espanha e Estados Unidos, que os Estados Unidos hoje já estão chegando a uma marca de 2.000 pessoas que morrem todos os dias, tá? Então, assim, só tem o direito de ficar ansioso quem não pode fazer nada. Quando você pode fazer alguma coisa, naturalmente você vai estar contribuindo positivamente e isso vai diminuir a tua ansiedade. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto diante dessas mudanças climáticas que a gente está presenciando, né? Bem, em função disso, a gente precisa entender como agir enquanto profissionais do direito, tá bom? Esse é o cenário que a gente tem. A gente tem um cenário que, se nada for feito, ele vai ser bem desanimador, mas lembrando, se nada for feito, a gente ainda tem a chance de reverter tudo isso, tá? Então vamos lá. A gente precisa entender agora qual é o que significa o princípio da prevenção e o princípio da precaução, de onde esses princípios vêm, por que eles são tão importantes para o profissional de direito, né? Porque eles são princípios próprios do direito ambiental, tá, pessoal? Então, assim, esses dois conceitos, eles vêm de um outro conceito chamado sociedade de risco, tá? Que foi formulado pelo sociólogo Ulrich Beck, tá certo? Ele, na verdade, lançou
um livro um mês antes do acidente nuclear de Chernobyl na década de 80. E parecia assim que ele estava adivinhando o que ia acontecer, tá, gente? Ele vai dizer o seguinte, o Ulrich Beck, que depois eu vou deixar o nomezinho aqui bonitinho, eu não sei se eu vou conseguir editar o vídeo para ficar bem bonito de blogueira, tá, gente? Mas se eu não conseguir colocar aqui, eu coloco ali na caixinha dos comentários, coloco no plano de aula, né, lá no Nave, tá? Mas vocês vão poder acessar isso, vão poder ver, tá? Esse nome para pesquisar, porque infelizmente, eu não tô com nenhum livro dele agora, mas ele é um autor, assim, bem relevante dentro da sociologia, tá? E também para o direito. O Ulrich Beck, ele vai dizer o seguinte: as novas criações da sociedade criam riscos que antes não existiam, tá? Então imagine você, por exemplo, o carro. O carro, ele é uma invenção relativamente nova, tá? Até a virada do século XIX para o século XX, você não tinha carros, né? Veículos automotores andando por aí nas ruas. Isso significa que, ok, nós temos uma inovação científica, tecnológica que é muito legal, é muito bacana. Pensa, antes as pessoas elas tinham que se locomover como? A pé ou de cavalo, que não é muito confortável, aqueles que cavalgam aqui, né? Alguns alunos que gostam dessa coisa de fazenda, de cavalgada, vão saber que você passar muitas horas no lombo do cavalo não é muito, assim, não, para a coluna não tá muito legal. E se você ficar correndo também, né? A única coisa boa é que malha a perna, que é uma beleza, porque tu tem que acompanhar lá aquele movimento, senão a tua costa já era, vai pro beleléu, tá? Ou então você ia de carroça, que não é, ou de coche, né? Quem tinha um pouquinho mais de dinheiro ia de coche, porque ia todo tapadinho, não pegava chuva, mas se você tivesse uma carroça, meu filho, você pega a chuva, você pega a neve, pega o sol na cara e é vento, e é mosquito, e é toda sorte de coisa que não contribui em nada para a tua vida ser mais fácil. Então, é ótimo, é uma inovação científica, tecnológica que traz mais conforto, né? A gente conseguiu, por exemplo, automatizar o bondinho, que era movido a eletricidade, né? Quem é de Belém vai lembrar que tinha um bondinho ali que andava no centro da cidade. Hoje ele está desativado, só tem o ponto turístico para você visitar ali na região do comércio. E você vai ter, além disso, o uso do carro, né? Lógico que no primeiro momento ele vai ser para pessoas muito ricas, mas o uso do carro ele vai se popularizar. Então você começa a ter um outro estilo de vida, mas isso traz muitos problemas de toda sorte. Pensa, o cara que andava de cavalo muito, andava durante muito tempo, ele está fazendo um exercício, tá, gente? Tanto é que o hipismo, esses esportes, eles são exercícios físicos, né? A pessoa tem que ter um preparo físico, né? Para você dar conta de ficar aquele tempo todo ali com o animal conduzindo. Então, isso já impacta a nossa vida no sentido da saúde. A gente vai passar a andar menos. E aí, a nossa saúde cardiovascular ela vai ser afetada, tá? Mas, além disso, eu vou ter acidentes de trânsito, que era uma coisa que eu não tinha antes. Eu podia ter, tipo assim, um cavalo que estava ali andando e ele se assustava e do nada, eu podia ter uma pessoa que caía do cavalo e ficava, enfim, paraplégica, tetraplégica, mas percebam que isso era uma coisa muito menos massificada do que quando o carro surgiu e se popularizou. Aí, já que a gente não sabia muito bem o que é que ia acontecer, as pessoas começaram a estudar e dizer: ah, olha, dá pra gente evitar que a pessoa seja arremessada para fora do carro, ou então que ela se bata toda dentro do carro com um cinto de segurança. Porque eu não sei se vocês já viram em filme mais antigo, mas cinto de segurança é uma coisa que não existia antes no carro, né? Os mais antigos que estão me assistindo vão saber que o cinto de segurança era o braço da mãe no, 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 no assento do copiloto, né? A pessoa ficava assim, segurando o menino para ele não voar pelo vidro principal do carro, pela janela lateral, tá? E aí, com isso, você passa a ter, então, a criação de um risco e formas para você diminuir o risco que é
andar de carro, tá? Antigamente, por exemplo, né, assim, não existia o WhatsApp, não existia, no máximo existia um MSN, tá? Mas os mais novinhos nem vão saber o que é isso. Não existia o WhatsApp, não existia e-mail. Antes, se você queria se comunicar com aquele crush, você tinha que se comunicar de carta, né? E aí, a pessoa, para te queimar, para fazer uma vingança quando vocês terminam, ela tinha que pensar formas muito mais mirabolantes de fazer isso. Hoje, com o WhatsApp, que é uma coisa nova, muitas vezes o que é que o cara faz? Ele pega as fotos íntimas da menina e diz: Ah, eu vou soltar para todo mundo. Que isso, aliás, é um comportamento bastante abusivo, né? Mas isso era uma coisa que ninguém pensava na hora que o WhatsApp foi criado. Por quê? Porque foi um risco que veio junto com uma inovação, né? A gente está criando risco o tempo todo na nossa vida quando a gente inventa algo que é novo, tá? Então, antes você não vai ter esse risco. Conforme as coisas vão acontecendo, a tecnologia ela vai surgindo, o risco vai sendo criado. Pensa, aquele primeiro Neandertal que estava lá, eu nem sei se é esse o termo, tá? Quem for dessas áreas aí da biológica, por favor, vai desculpando. Mas pensa naquele nosso parente assim, mais primitivo lá de 500 milhões de anos atrás, da era da pedra lascada ainda, tentando fazer fogo. O cara, quando ele fez o fogo, assim, quando ele conseguiu, né, bater as pedrinhas para sair a faísca, será que ele tinha noção de que poderia sair do controle aquilo e tacar fogo em tudo que estava né, no entorno? Quantas pessoas, né, quantos bandos de seres humanos primitivos não tiveram que sair correndo do território onde estavam para se abrigar em outro lugar porque tudo pegou fogo, né, por causa da imperícia de alguém? Então, todas essas tecnologias, elas impõem para a gente um risco que é desconhecido, tá? E aí, em função do aumento da tecnologia no século passado e, consequentemente, nesse, o Ulrich Beck vai dizer que isso traz um outro problema. A gente não só está criando risco, como a gente está afirmando, a gente está lidando com a possibilidade de ninguém poder ser diretamente responsabilizado pelos danos ocorridos, tá? Então, isso, como é que o direito brasileiro ele trata isso? Tá? Se você consegue estabelecer nexo de causalidade entre a ação do agente e o resultado, você tem como responsabilizar. Agora, tem situações que não tem como você responsabilizar. E aí, qual é a situação que a gente tem? O Estado, ele entra como um garantidor integral desse problema, né, que seria a teoria do risco integral, que isso é aplicado em dois casos aqui no Brasil. Com relação ao acidente nuclear, tem inclusive um julgado bem famosinho, assim, já tem uns anos, né, eu acho que já deve ter uns 10, 20 anos, que é um julgado de um elemento que diz respeito a um elemento chamado césio, não sei se é césio 33, césio 31. Vou também deixar na descrição do vídeo, tá, para vocês verem. Que foi o caso de duas crianças de Minas Gerais que entraram numa área que ela era protegida pelo governo federal, era uma área de exploração nuclear, né, que a energia nuclear ela foi super popular na primeira metade do século passado, e ela acabou se tornando assim, tipo, demonizada por causa de Chernobyl, né? Enfim, teve uma falha nesse reator que superaqueceu e aí teve explosão, incêndio e tudo mais. Mas aí essas crianças entraram nessa área, brincaram com dejetos desse césio, né? Como se fosse bem aquela coisa dos Simpsons, sabe? Que o Homer joga aquela pedrinha e aí aquela pedrinha vai parar não sei aonde e aí nasce um peixinho mutante com vários olhinhos aqui na cara. Foi bem essa a situação. Essas crianças brincaram com essa pedra de césio, levaram para casa. E assim, aquela área ali era uma área periférica da cidade, então a mãe não sabia, tinha um nível de escolaridade que não permitia a ela perceber que aquilo ali era um elemento químico danoso e as crianças morreram de câncer. E aí descobriu-se depois que foi por causa desse mau descarte do césio, e a partir daí criou-se essa regra de que
o governo federal, né, a União, ele tem a responsabilidade integral sobre os acidentes que envolvem atividades nucleares, tá? Outra coisa que também a gente adota a teoria do risco integral, em acidentes de aviação que envolvam grupos terroristas, tá? Você tem o direito de pedir uma indenização integral, né? Integral não, mas enfim, uma indenização para o Estado, porque a gente aplica a teoria do risco integral nesse caso, tá? Inclusive, para quem está fazendo concurso CESP, adora isso em direito constitucional, tá, gente? Fica a dica, eu, como sempre, fazendo vocês economizarem muito dinheiro com cursinho, tá? Então, a gente não tem como responsabilizar diretamente, tá? Uma pessoa por esses danos, então a gente começa a criar ficções como essa da teoria do risco integral. Tem atividades que são por demais danosas à sociedade, e aí, como é o Estado, a pessoa jurídica que vai encaminhar essas atividades, então ele vai assumir integralmente esse risco, mesmo que não tenha nexo de causalidade, tá? Entre a ação de um agente e o dano. Se o dano ocorrer, há o dever de indenizar, tá bom? E aí, o Ulrich Beck, ele complementa, então, dizendo que a exposição ao risco é generalizado, você está exposto. E a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer, né? A vida, ela tem se tornado cada vez mais incerta. Essa que é a realidade. A gente não tem certeza de nada porque tudo é muito novo. Então, essa ansiedade, ela é muito característica dos nossos tempos, tá? E então, o futuro, ele vai construir o presente. Por quê? Quando a gente começa a pensar em todas as possibilidades, e é aí que a ciência ela entra, né? Aí que entra aqueles dados de que se o Brasil não tivesse feito nada para coibir o coronavírus, a gente teria 1 milhão de mortos. O futuro começa a criar as ações que a gente vai ter agora no presente para evitar o pior, tá? E principalmente, gente, os riscos, eles são locais e globais, mas a gente vai ver um pouquinho isso lá na frente, tá? Como se dá, portanto, essa distribuição do risco, pessoal, tá? A distribuição do risco, ela vai se relacionar a desigualdades sociais, em dois sentidos. Primeiro, porque pega todo mundo, tá? Quando teve o acidente nuclear de Chernobyl, não foi só a Ucrânia, tá? Porque Chernobyl, na verdade, é uma localidade perto de uma cidade, né? Lá na Ucrânia. Então, assim, é como se fosse Belo Monte e Altamira era a cidade onde as pessoas que trabalhavam em Belo Monte na usina ficam, né? Elas vêm para pernoitar e tudo mais, tá? E eu não vou lembrar agora o nome dessa cidade, mas eu vou deixar também aqui na descrição, tá? Vou deixar essas informaçõezinhas complementares aí para quem tiver curioso e dar uma olhadinha. Inclusive, tem um livro muito bom sobre isso, chamado Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Acho que eu falei o nome dela certo. É um livro muito bom e ela foi prêmio Nobel, inclusive, de literatura. São entrevistas sobre os sobreviventes, né? Entrevistas com os sobreviventes de Chernobyl, e que inclusive foi material utilizado pela HBO para fazer a série Chernobyl, tá? Então, quando a gente teve esse acidente no reator nuclear, não foi só a Ucrânia, não foi só aquela localidade que sofreu, tá? Dias depois a gente já tinha material nuclear sobrevoando, por exemplo, a França, tá? O pessoal na França relatou consequências desse acidente. Gente, foi uma coisa que veio caminhando, assim, quilômetros e quilômetros, tá? Por causa do vento, da chuva, né? Você passa a ter chuva ácida, você passa a ter, enfim, é um dano que ele vai ser imposto, é o que a gente chama de dano transnacional, que ele vai ser imposto não só localmente, mas globalmente, tá? Além disso, ele é um dano que muitas vezes ele pode ser transgeracional, ou seja, a gente desconhecia os efeitos da radiação, ou pelo menos não conhecia na sua totalidade os efeitos da radiação entre as gerações. Então, aquele cara que ele fica exposto até um determinado tempo à radiação,
quando ele vai tentar ter filhos, quando ele consegue, né, porque a radiação, um dos efeitos pode ser a esterilidade, inclusive, ele pode dar origem, junto com a esposa, a crianças com severas malformações, né? Por quê? Porque tudo isso vai atingir o corpo dele de forma holística, não no sentido místico da palavra, mas no sentido da etimologia da palavra mesmo, total, né? Vem de holos, então é de total, tá? Então esses danos, eles não são somente locais, eles são globais muitas vezes, e eles são transgeracionais, ou seja, eu posso ter uma outra geração tendo que suportar o peso desses acidentes, dessa inovação tecnológica que a gente não sabe até que ponto pode prejudicar e pode ajudar a gente, tá bom? E aí, no outro sentido, essa distribuição dos riscos, ela vai afetar as pessoas em termos de desigualdade social, porque pessoas de camadas sociais diferentes vão sentir os efeitos de forma diferente. E isso a gente já está vendo aqui com o coronavírus. Tá certo que o coronavírus não foi uma inovação científica tecnológica, né? Ninguém criou. Por favor, se você acredita nessa teoria de que a China criou isso para ferrar com a economia mundial, assim, não. Não acredite, porque não é verdade, tá? A gente tem, na verdade, por que eu uso o cenário atual como um cenário de incerteza? Que na verdade não é nem tão incerto, a gente consegue ter uma previsão razoável, né, do que pode acontecer, dos cenários possíveis. Isso significa, né, que a gente tem uma pandemia generalizada, mas os trabalhadores mais qualificados, por exemplo, eu não estou dizendo que eu sou mais qualificada porque eu me acho, tá? Por favor. Mas assim, por exemplo, eu tenho mestrado, então a minha atividade ela é intelectual. Atividade intelectual, geralmente, são os trabalhadores que conseguem ter condições de chegar a níveis de educação mais altos. Então, eu posso tranquilamente dar a minha aula de casa. Agora, uma empregada doméstica, ou um pedreiro, ou então uma pessoa que trabalha cozinhando, essas pessoas elas vão ter um ônus muito maior, porque elas não têm como prestar o serviço à distância, e isso impacta financeiramente para elas, né? Ah, porque eu sou comerciante, eu não consigo trabalhar. Pois é, as pessoas que trabalham em setores que você não tem como prestar o serviço de forma telepresencial, de forma online, são mais afetadas. As pessoas mais pobres são sempre mais afetadas, gente, porque elas dependem de sistemas públicos e nessas horas os sistemas públicos ficam sobrecarregados. Tá bom? Então, por exemplo, porque você tem que fazer isolamento. Como é que eu vou fazer isolamento numa favela, por exemplo? Onde a gente tem muitas pessoas dividindo a mesma casa, geralmente a casa é pequena, não tem tantos cômodos, né? E as casas são muito próximas. Então, por exemplo, eu tô aqui no meu quintal, eu tô vendo a casa do meu vizinho. Eu posso falar com meu vizinho, eu posso ter contato, e querendo ou não, esse contato pode ser um contágio em potencial, né? Enquanto isso, pessoas mais ricas, mais qualificadas, ficam em seus apartamentos, em suas casas, pedem delivery, né? Não é justo, tá? Então, esses acidentes, esses riscos das inovações tecnológicas vão atingir as pessoas de forma muito diferente conforme a classe social que elas pertencem, tá? E a nossa globalização, agora a gente chega nesse tema, né, da globalização, ele influencia a imposição dos riscos. Por quê? A gente vai ter vulnerabilidades globais acentuando as vulnerabilidades locais, tá? Então vamos lá, a gente está tendo essa questão do vírus. Mais uma vez eu repito, o vírus ele não foi uma inovação tecnológica, tá? Pelo amor de Deus. Fãs de Resident Evil, vocês não vão sair por aí que nem a Jill e aquele outro menino Leon, tá? Numa caçada, numa aventura para chegar lá no objetivo final, o chefão, o Nemesis, agora para quem tá jogando Resident Evil 3 Remake, que aliás está maravilhoso, tá? A Capcom patrocina nós aqui, mas mesmo que esse vírus não seja uma inovação tecnológica,
pensem que a gente já tinha problemas com o nosso sistema de saúde, o SUS já era problemático. Por quê? Porque a gente tem um problema de gerenciamento desses recursos, né? Principalmente no interior, a interiorização do Brasil é muito complicada e ela é especialmente complicada aqui na região norte. Inclusive, a região norte ela já está em estado de alerta no estado do Amazonas, tá bom? Na verdade, já é calamidade pública lá, eles já anteciparam a abertura do hospital de campanha, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma pressão global que ela piora um contexto local que já existia, já era pré-existente, tá? Então percebam que países mais ricos vão ter condições de lidar com isso de forma mais assertiva. Coreia, por exemplo, Coreia, que detém diversos laboratórios farmacêuticos, conseguiu fazer testes em massa para sua população. Nós aqui no Brasil, a gente está até agora tentando desenvolver os testes. Eu não sei dizer se a Fiocruz já conseguiu com alguma janela de certeza um teste que possa ser reproduzido de forma muito rápida e que seja confiável. Mas assim, a gente não tem, fato é que o contexto político do Brasil nos últimos anos não favoreceu inovações tecnológicas, né? E agora, nessa pandemia, a gente está tendo que se virar nos 30 para conseguir fazer testes em massa, porque a verdade é que a mortalidade desse vírus é maior no Brasil, porque a gente só está avaliando casos de pessoas que já estão assim bem mal com a Covid. Então, a nossa mortalidade aqui é 5%, mas a mortalidade da doença, no geral, ela fica entre 1% e 2%, geralmente, tá? Então, esse seria o ponto, tá? E aí, gente, a gente vem o princípio da precaução e o princípio da prevenção. Aonde que eles entram, então, nesse pandemônio, né? Parece que a Pandora fez um unboxing, né? Abriu a caixa de Pandora para todos os problemas do mundo, professora, tão angustiada. Não, não precisa ficar angustiada, porque agora eu vou te dar a solução do problema, tá? Princípio da precaução, gente, é um princípio do direito ambiental que vem dessa ideia, é uma construção doutrinária, tá? E não é uma construção doutrinária só do Brasil, tá certo? Ela é uma construção doutrinária de vários outros países também, de juristas de outros países, tá? Que veio dessa ideia do Ulrich Beck de sociedade de risco. E aí a gente começa a pensar assim, tá, eu tenho risco, coisas ruins podem acontecer, o que eu faço, tá? Bem, a gente tem o princípio da precaução, que ele age diante da incerteza do risco, tá? E ele aparece na Declaração do Rio, de 1992. Eu vou ver se eu consigo achar ela em PDF. Ela é bem facinho e deixo aqui um link para vocês acessarem, beleza? Esse princípio ele vai dizer para a gente o seguinte: determinados fenômenos, determinadas tecnologias a gente não tem, tá? Incerteza, a gente não tem a certeza da extensão do dano que pode causar. A gente não sabe se é bom ou se é ruim, tá? Então, diante dessa incerteza, o que que a gente vai fazer? A gente vai estudar mais para poder ter as melhores atitudes possíveis. Por isso que tem muito esse debate dos transgênicos, né? Mas para o pessoal da ciência como um todo, e aí os defensores da alimentação natural agora vão me xingar, né, em suas casas. Mas para a ciência já se existe uma janela de segurança boa o suficiente para o uso de alimentos transgênicos, tá? É um alimento que ele é manipulado para ser geneticamente mais adaptável, tá certo? Não é tipo assim frango com hormônio, não e aliás, gente, não existe, tá? Hormônio é uma coisa muito cara e frango é uma coisa que se você jogar um hormônio, né? O que às vezes se coloca muito são aqueles temperos para disfarçar a carne do frango para dar uma aparência mais bonita, mas assim, ou então colocar uma ração mais gorda para ele crescer mais rápido, mas não tem hormônio no frango, tá? Sinto em falar isso para vocês. Então, o princípio da precaução, ele fala para a gente que a gente precisa estudar mais determinados fenômenos ou tecnologias antes de ter a certeza de que elas são aplicáveis ou não, tá? É assim, e que o dano, se tiver dano, é um dano suportável, ou se não tiver dano que pode ser aplicado. Exemplo, fertilização in vitro. Há anos atrás, há uns 20 anos atrás, a gente teve um julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos da Costa Rica,
de casais que entraram, né, na Corte Interamericana contra a Costa Rica, porque a Corte Constitucional da Costa Rica disse que esses casais não poderiam fazer fertilização in vitro, porque a fertilização in vitro ela dava altos índices de aborto, né? E aí, por causa disso, eles entenderam que seria basicamente você legalizar o aborto, seria como se você estivesse promovendo uma prática que era tentatória ao direito à vida desses fetos que, de qualquer forma, não vingavam, tá? Seriam abortos espontâneos, tá bom? Tipo assim, a mulher tentava e aí vinham 8 óvulos de uma vez e ela, enfim, todos os 8 óvulos conseguiam nidar, mas aí em determinado momento 7 morriam e vingava só um dentro do útero. Né, que não é bem assim que acontece, mas essa era a argumentação da Corte Constitucional. E aí a Corte Interamericana se valeu de peritos, né, e os peritos disseram não. A taxa de aborto de uma mulher que faz fertilização in vitro, se você botar uma mulher que está tentando engravidar por essa técnica durante um ano e uma mulher que tem vida sexual ativa normal, né? Normal que eu digo assim, no sentido de que, enfim, ela tem a vida sexual dela durante um ano com um parceiro estável, essas duas mulheres vão ter a mesma taxa de abortos espontâneos. Ou seja, durante um ano, uma mulher que não está fazendo fertilização in vitro, caso ela não use proteção, né, método contraceptivo, em algum momento ela vai engravidar e ela vai abortar naturalmente sem nem saber. Né? A taxa é mais ou menos de 2 a 3 gravidezes não, mal sucedidas no ano, a mulher fica sem saber, né? E assim, é uma coisa que já acontece naturalmente no corpo da mulher, tá? Porque, enfim, para você ter um filho não é tão simples assim, tem que ter todo um contexto, né, de nidação, de viabilidade. Tem mulher que tem gravidez tubária, enfim, todo esse tipo de coisa. Então, como já se tinha uma certeza razoável sobre isso, a Corte Interamericana então pediu que esse julgado, né, esse posicionamento da Corte Constitucional fosse revisto, e aí os casais puderam utilizar da técnica de fertilização in vitro tranquilamente. Por quê? Porque já se tinha uma certeza. Ao contrário, por exemplo, da tal da cloroquina, né, que a gente está tentando aí utilizar contra o coronavírus, e a verdade é que a gente não tem ainda indícios o suficiente para que a cloroquina seja utilizada como um remédio, né, totalmente eficaz. Inclusive, os relatos são, né, científicos de que em doses inadequadas ela pode ser fatal. Então, você precisa ter muito cuidado e promover mais estudos para saber se de fato isso, a tal da cloroquina, vai ser utilizada como uma boa opção, né? E aí a gente tem pessoas que não são do meio da ciência, que são do meio da política, que ficam falando, ah, não, vamos usar a cloroquina assim, sem, tranquilo, pode tacar a cloroquina, bota mais que tá pouco, tá? Vocês podem ver que tem um ser jogado no meu sofá, né? Ele adormeceu, ele dorme assim, tá, gente? Ele fica completamente. Acho que são quase 70 centímetros de gato. É enorme, parece um filhote de jaguatirica. Tá? Então, esse seria o nosso princípio da precaução. Se você não tem certeza dos efeitos de determinada tecnologia, não use ainda, estude mais, para que lá na frente não dê problema. Tá? Já o princípio da prevenção, ele nos diz o seguinte: opa, eu já sei o risco, eu já conheço o risco, né? Eu já tenho um estudo científico que diz, olha, se você fizer, por exemplo, eu tô pensando aqui, mas a única coisa que vem na minha mente é a extração do gás de xisto, tá? Deixa eu explicar para vocês. O que que é o gás de xisto? Ele é um gás natural que é produzido por alguns tipos de rocha, sedimentos, né? E para você retirar esse gás, que ele é um recurso natural renovável, inclusive, e tem muitos países como o Canadá que eles fazem a extração desse combustível para, enfim, para vender, para fazer combustível, para fazer o gás que coloca na cozinha, esse tipo de coisa toda.
É para produzir energia, tá? Eletricidade dá para fazer tudo com gás de xisto. Dá até para você pegar o extrato do xisto e plantar morango. Menina, é um negócio muito bom. Com a água do xisto. É um negócio assim que diz que a Embrapa disse que é maravilhoso para fazer plantio de morango. Como é que você faz a retirada desse gás, então? Você vem com uma perfuradora, né? Eu acho que é esse o nome, com um equipamento de perfuração da terra, e aí você vai, bota, né, a sonda para ver qual é a profundidade e perfura a terra até lá na sonda. Depois que você perfurar, e assim são muitos e muitos e muitos metros para baixo, muitos, gente, é muito fundo, você vem e coloca toneladas de água misturada com mercúrio dentro desse buraco. E aí a pressão da água vai fazer com que o gás suba. E no momento que o gás sobe, você recolhe ele. O nome dessa técnica é fracking, tá? Só que o fracking, ele tem uma consequência que ela é bem conhecida, que é o overflow, o refluxo. Essa água que vai toda lá para dentro, um dia ela pode subir. E quando ela sobe com força, né? E por causa dessa força com que ela sobe, ela pode causar inclusive terremotos ali na região onde você está fazendo a extração. Além disso, né, ela pode fazer fissuras no terreno, ela pode acidentar todo o terreno por causa da pressão. Essa água ela volta com muita força, então fica tudo acidentado, muda muito a geografia da região. E a água, que são toneladas e toneladas e toneladas de água, tá, gente? Que é utilizada para você retirar o gás, como ela vai com mercúrio, ela começa a penetrar os lençóis freáticos, tá? Esses lençóis freáticos é onde vem a água que as pessoas consomem, né? Se você tem água de poço na sua casa, provavelmente você sabe que a sua água veio de lá. E ela se mistura com a água, e aí você corre o risco de tomar uma água que está ali batizada com mercúrio. Só que mercúrio, gente, é um elemento da tabela periódica que ele é altamente prejudicial. Ele pode dar dano neurológico, pode dar dano pulmonar, pode dar dano, inclusive, na amamentação. Quando não tem tudo isso, assim, no lençol freático, quando você ainda dá a sorte de não beber a água do poço, essa água, ela vai parar no mar. Ela vai penetrando na terra até ela chegar no mar, tá? Provavelmente ela vai ser levada por algum rio, né? Se ela não chegar lá pelo mar, é de forma subterrânea, mas o mais provável é que seja levada por um rio mesmo. Quando chega no mar, ela começa, e já no rio também, ela começa a infectar os peixes, né, a fauna marinha, e nessas localidades que tem o fracking, mas que as pessoas elas utilizam muito a pesca como meio de subsistência e alimentação, você tem uma incidência muito grande de problemas neurológicos, por quê? O plânctonzinho vai lá, se alimenta dessa água, aí vem o peixinho maior, um peixinho outro maior, peixão, e aí o peixão já pegou todo esse acúmulo de mercúrio na cadeia, né? E aí, e assim, quando junta o mercúrio com a água, ele vira metilmercúrio, que é a pior forma possível do mercúrio, é a mais prejudicial. Então, quando você chega lá no supermercado ou na feira, você está pegando já um peixe com doses altíssimas de um elemento que é altamente cancerígeno, tá? Então, por causa disso, por saber-se que o fracking é um método muito prejudicial à natureza, ao meio ambiente sadio, à saúde das pessoas de toda forma, ele é altamente desaconselhável, ele só é utilizado em casos assim super extremos, tá? E é justamente esse o sentido do princípio da prevenção. Se eu sei qual é o risco que tal coisa me oferece, se for um risco muito ruim, eu vou evitar usar. Ah, não tem como a gente utilizar outra coisa, só pode ser essa forma. Ah, então vamos tomar todas as medidas possíveis para que a gente consiga evitar os danos, né? E aí entram as medidas de prevenção e medidas de mitigação, que era para o que deveria ter sido feito no caso da São Marco e no caso da Vale, né? Das barragens que. Barragem não, do represamento de resíduos, né? De atividade minerária, que não aconteceu. Eles não tomaram as precauções, tá? A prevenção, melhor dizendo,
para um risco que eles sabiam que era possível, né? Porque se sabe que existe um risco, tá? De você ter o rompimento de uma barragem. Mas o que a gente pode fazer para prevenir isso, tá? Então, essa é a questão de como a gente aplica, tá? O princípio da prevenção e o princípio da precaução. Lembrando que a precaução, ela atua num cenário de incerteza. Preciso pesquisar mais para saber se tal coisa é boa ou é ruim. O princípio da prevenção é: sei que tal coisa pode ser ruim, mas se eu não tiver outra coisa para colocar no lugar dela, para usar, então eu vou tomar todas as medidas possíveis para que esses potenciais danos não se concretizem, não se realizem, tá? E aí, gente, são princípios que estão no nosso ordenamento jurídico, tá? Atenção aí, então, para onde vocês podem encontrar essas leis, esses princípios, desculpa. Na Lei 12.305 de 2010, que é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? E a Lei 12.187 de 2009, que é a Política Nacional de Mudanças Climáticas, tá? Vou ver se eu também deixo um link aqui. Para finalizar, gente, a gente precisa pensar que o meio ambiente ele se conecta com outros direitos, tá? Que a gente tem no nosso rol, né? Vamos dizer assim, no nosso patrimônio jurídico. Então, por exemplo, a saúde, o meio ambiente sadio, ele influencia muito na saúde das pessoas, né? Basta a gente ver, por exemplo, que essa utilização do mercúrio dá um monte de doenças, ou então, por exemplo, o acidente nuclear de Chernobyl deixou um monte de gente doente que logo depois morreu, ou então pessoas que ficaram doentes durante muito tempo, gerações que nasceram com doenças que não era para ter, doença nos ossos, doenças neurológicas, tá? E então o meio ambiente se conecta então com o direito à saúde, porque o meio ambiente influencia a saúde humana, né? A gente não está dissociado da natureza, tá? E também com gozo à vida, com direito à vida, porque se você tem uma catástrofe ambiental como a que aconteceu em Mariana, Brumadinho, obviamente quem estava trabalhando aqui naquela região, né, teve o seu direito à vida ceifado por causa de uma tragédia, mas também o direito à qualidade de vida, né, o direito a não estar doente. Então, o direito à saúde e o direito à vida, eles andam muito próximos, tá? Inclusive, quem tiver interesse, dá uma olhadinha no site da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eles têm vários julgados sobre isso, tá? Outros direitos. Direito à propriedade. A gente sabe que com o aumento do desmatamento, a gente vai ter a perda do direito de propriedade de comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas. E antes mesmo que vocês venham me dizer que isso é papo de UFPA, que é mesmo, não vou dizer que não é, tá? E eles estão certíssimos, aliás. Eu gostaria de dizer que a propriedade, tá, desses indivíduos, desses grupos, ela é uma propriedade que ela é coletiva. Então, por exemplo, um processo que atribui um determinado território a uma comunidade quilombola é um processo de título de propriedade coletiva. Então, vamos começar a desconstruir, pessoal, essa ideia de que a propriedade privada ela só é de um indivíduo, tá? Mas não é só dessas populações específicas. E ainda que os indígenas eles tenham uma posse indireta, tá? Assim, ninguém me perguntou, mas eu vou falar. Eu acho um absurdo que seja a posse indireta, mas eu até entendo, porque tem toda uma questão de política desses territórios, porque tem que ter uma proteção governamental e tal. Mas quando você para olhar, o próprio Estado que diz que protege é aquele primeiro a tirar o direito na hora de ter grandes empreendimentos, como Belo Monte, né, como as outras hidrelétricas que a gente tem por aí. Então, o impacto também não é só na saúde e na vida das pessoas, mas no direito de propriedade. Outro, por exemplo, a gente pode ter uma hiperinflação do preço das propriedades, e aí pequenos produtores, pequenos agricultores ficam sem ter o direito de propriedade, né, de adquirir a propriedade, tá? Porque com a grande urbanização, a tendência é que o território rural vai ficar cada vez mais exíguo a longo prazo. E aí você vai ter que lutar
para manter esse modo de vida. E então, a longo prazo, gente, o campo, o homem do campo, ele vai deixar de existir como a gente conhece hoje, né? Vai ser tudo máquina lá na frente, vai ser tudo agrobusiness, tá? Esse negócio aí de ir para roça final de semana, daqui a 30 anos, se nada for feito, não vai ter mais. Então, isso impacta inclusive a cultura, porque o Brasil ele é rural. Nosso país ele tem manifestações do homem do campo que são muito evidentes. Vocês vão dizer, ah, não é não, professora. Óbvio que sim, as lives aí de sertanejo que vocês estão ouvindo, vocês acham que esse povo veio da onde? Né? Ou seja, o ritmo sertanejo raiz, ele vem dessa coisa de você morar no campo, e isso é uma parte da cultura brasileira. Lógico que hoje sertanejo virou sinônimo de sofrimento, dor e depressão, mas nem sempre foi assim, tá? Mas, por exemplo, as manifestações culturais do interior, as cavalgadas, né, as festas de peão, as festas de São João, que era para você agradecer a colheita, festa da uva no sul, o pessoal que tem aquelas celebrações da colheita da castanha com o pessoal aqui do norte. Tudo isso, a tendência é que com a diminuição do espaço rural para que se torne uma zona urbana, isso vai deixar de existir, isso vai ser lembrança, tá? Então, o direito ao meio ambiente, ele influencia diversas áreas da nossa vida, tá? E a gente tem que sempre se lembrar que a melhor abordagem que a gente faz dos direitos é a abordagem holística. Holística por quê, professora? É para tirar no tarô? Não, não é. Não é para tirar no tarô. É porque é uma abordagem sistêmica, total, que integra o todo. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu vou deixar os linkzinhos aqui embaixo. Vai lá no portal acadêmico para ver a atividade e a gente se fala na live mais tarde. Beijo, tchau, tchau.